Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Começamos mais uma live da nossa quinta-feira, do nosso estudo bíblico. E hoje nós vamos estar começando uma série sobre o Natal. Estamos fim do ano, chegando em dezembro, e é época logo que nós vamos estar comemorando o Natal. Então é muito importante que nós paremos para pensar sobre o Natal. Comecemos a realmente meditar, pensar e ver o significado, porque é uma data muito importante para o cristianismo. Há duas datas que são importantes, que é o Natal e a Páscoa. E são datas que nós precisamos meditar e pensar à luz da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar estudando sobre isso. Então vamos ter um tempo de oração, buscar o Senhor Jesus e vamos iniciar. Pai, estamos na Tua presença. Muito obrigado porque podemos estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra. Obrigado pela liberdade que temos ainda, Senhor, de estudar, de pregar a Tua palavra e falar do Teu nome com liberdade. Nos abençoa, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender e que haja transformação e as bênçãos que vêm de Ti na nossa vida. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos estudar, mas antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de convidar você para estar sempre conosco, pelas redes sociais. Nós temos no domingo à noite, às 19 horas, sempre o nosso culto que é presencial e culto online. Gostaria de te convidar. Nas quartas-feiras pela manhã, nós temos as manhãs com Deus, às 7h30, se não me engano, das 7 às 7h30, manhãs com Deus, com a irmã Patrícia. E as quintas-feiras, como hoje, 15 horas, então sempre vamos ter um estudo bíblico. Nós terminamos o Sermão do Monte e hoje nós vamos começar meditações sobre o Natal. Gostaria de convidar também para estar conosco presencialmente. Nós temos no sábado, às 14 horas, um trabalho com os adolescentes e às 14 horas também trabalho com as crianças, que é o Geração Samuel, e temos os teens. E no domingo pela manhã temos o nosso culto presencial às 9 horas e na terça à noite temos o nosso culto também, que nós estamos orando, pregando a palavra na terça-feira às 20 horas. Você é nosso convidado, esteja conosco para ouvir a palavra de Deus e ser edificado. E agora então vamos começar o nosso estudo sobre meditações sobre o Natal. Vamos pensar profundamente o que a Bíblia diz. Eu creio que Deus vai falar e ministrar muito ao teu coração sobre esse tema. Às vezes nós pensamos no Natal só como uma data comercial, mas eu creio que Deus quer falar contigo e ministrar ao teu coração sobre essa data importante. Então vamos começar a nossa leitura no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui nós vemos muito claro, embora muitas vezes nós nem percebemos isso, mas Deus mostra de maneira clara que Ele é Deus, que Ele é Rei, que Ele é o Senhor, o Criador de todo o universo. E Ele se fez carne, se fez como um de nós. E o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na verdade, quando nós paramos para ver isso aqui, para ler esse versículo, nós começamos a falar sobre o Natal, embora nós muitas vezes não percebemos. Mas por que é tão importante falar sobre o Natal? Por que precisamos meditar sobre o Natal e pensar nessa época? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus é aquele que dividiu a história. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos analisar e ver, que a história é dividida. E quem dividiu a história? Jesus. Porque em qualquer livro que você lê, está escrito AC e DC. AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, ele dividiu a história. A história é assim dividida. Qualquer um é obrigado a ler isso quando lê a história, quando lê livros de história, quando fala sobre a história, qualquer um, qualquer crença, ou o maior ateu, qualquer pessoa, ela lê A, C e DC. Jesus dividiu a história. E isso é impressionante. Então, um dos motivos para nós pararmos e pensarmos sobre o Natal. Porque há um início em que essa história foi dividida. Quando Jesus nasceu. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Naquele momento a história foi dividida em antes e depois. Um outro aspecto, por que nós devemos meditar sobre o Natal? Porque o Natal é uma data que todo cristão deve comemorar. Todo cristão deveria comemorar o Natal com alegria, mesmo às vezes que lhe tragam lembranças que não são agradáveis. Mas, por exemplo, o Natal não diz respeito ao nosso eu. O Natal diz respeito ao nosso Salvador. Você sempre aprende, Natal é o aniversário de Jesus. É o aniversário de Jesus aqui na Terra, porque ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Mas houve um tempo, como nós lemos, que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então é uma data que todo cristão deve comemorar, que todo cristão deve pensar com alegria. É uma data importantíssima para ser comemorada. Às vezes as pessoas, elas querem comemorar o Ano Novo, o seu aniversário. Para o seu aniversário, às vezes, para aniversário de crianças e outros aniversários de casamento, fazem mega festas, porque é uma data importante. Mas há um aniversário mais importante que todos os aniversários, que todas as datas, que todas as comemorações, que é o Natal, que é uma data universal. O Natal é uma data universal e ela deve ser comemorada por todos os cristãos. Então, por isso que nós devemos meditar sobre o Natal, porque é uma data importante e que deve ser comemorada, que você deve se esmerar em fazer as comidas, fazer a tua janta, preparar, decorar a casa, faça tudo o que você puder, faça, enfeite a sua casa, prepare, pense, organize, porque é uma data importante, é Natal, é uma festa muito importante para o cristão. Não seja como aqueles que não dá para comemorar nada, que não dá para fazer nada. Da onde?
No reino dos céus, quando nós estivermos com Jesus, vai ter uma festa muito grande, as bodas do Cordeiro. E nós vamos estar lá, todo aquele que é salvo. Enquanto não estivermos, nós vamos aqui na terra fazer tudo o que pudermos para lembrar do Senhor e Salvador. Então, por isso que o Natal é uma festa importante. Se está só você e o seu esposo, decore a casa igual. Enfeite a casa igual. Prepare uma janta, algo bom, algo bonito, porque diz respeito à salvação de vocês dois. Se você está sozinho no Natal, decore igual. Faça as coisas, porque diz respeito à tua salvação. Então não pense, eu estou sozinho, ou não tem quase ninguém, ou a família não vai se reunir, ou eu perdi uma pessoa que eu gosto. Porque essa foi uma época que muitas pessoas não estão mais conosco. Muitas estão na glória, muitas não estão. Estão no inferno. Mas muitas estão na glória com o Senhor. E por isso, comemore o Natal. Então o Natal é uma data para ser comemorada. É uma data importante. Enfeite a casa, faça tudo que você puder fazer de comidas, faça. É Natal, é uma data importante. Por que nós também precisamos meditar e pensar no Natal? Porque o Natal é o dia do nosso Salvador, que ele veio a este mundo. Então é uma época que nós devemos pensar com uma profundidade maior no nosso Salvador. Embora nós oramos todos os dias, vamos aos cultos e sabemos que o Senhor Jesus, ele é o nosso Salvador, mas no Natal é um dia especial, que sabemos que o nosso Salvador, que eu sou salva, que eu tenho um Salvador, que eu tenho um dono. Então, é o dia que nós pensamos e paramos realmente para entender, eu tenho um Salvador. Esse mundo precisa de um Salvador e Jesus é o Salvador. E embora foi estipulado a data do dia 25 de dezembro, que não é a data exata que Jesus nasceu, porque o dia exato que o nosso Senhor nasceu, ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer exatamente o dia. Então foi organizado o dia 25 de dezembro. Por mais que haja histórias e as pessoas digam, era o dia, dezembro era essas épocas que eram comemoradas festas pagãs e várias histórias que eu lembro a época que eu ouvi essa história e eu perdi até a graça de comemorar o Natal. De tantas coisas que diziam, não, é a época de festas pagãs, de solstício de inverno, de não sei o que, de deuses pagãos. E eu, no meu coração, assim, é como se tivesse sido apagado aquela chama, aquela alegria do Natal. Mas não é assim que nós devemos pensar. Jesus é maior e foi colocada uma data em que todas as pessoas podem comemorar juntas. Se não tivessem colocado essa data, cada país, sei lá, cada local ia se perder, porque um ia comemorar março, abril, maio, junho, cada um conforme desce na sua telha, na sua cabeça. Mas Deus, pela misericórdia dele, porque Deus é o dono dos tempos, Deus é o dono de todas as datas. E na verdade, por mais digam que foi substituído, não, Deus colocou 25 de dezembro. Fim do ano. 25 de dezembro é a data que comemoramos. Não é a data exata, mas é uma data que todos podem comemorar.
desde lá no Japão, no outro lado do mundo, até aqui, todos podem comemorar de maneira universal. Então não pense mais, essa era uma data de deuses pagãos. Não. Os deuses pagãos, todos, eles foram estraçalhados, pisados. Porque qual a data que sobrepujou? O nascimento do Salvador. Pode ter quantos deuses quiser. O nascimento do nosso Salvador é melhor, é maior que tudo e que todos. Então não deixe mais as pessoas virem dizendo isso, o Natal não é nessa data. Claro que não é nessa data. Ninguém sabe dizer exato. Mas nós todos podemos todo ano dizer, é Natal. Jesus nasceu. É algo que marca toda a humanidade. Então, por isso que é importante e não se preocupe, não fique ouvindo o que outras pessoas dizem. Não pode fazer isso. Pode, deve, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que também nós devemos meditar? Isso eu estou colocando algumas razões por que meditar sobre o Natal. Algumas razões. Nós já vamos começar a estudar na palavra. Por enquanto eu só estou dando razões para meditar sobre o Natal. E a última razão que eu coloquei, você pode colocar mais razões e ficar pensando por que realmente eu devo comemorar o Natal. Mas a última razão que eu coloquei, que eu acho importantíssima, porque é uma data que nós podemos ensinar as crianças. Por mais que as crianças gostem de receber presentes, nós damos presentes a ela, mas é uma data que nós dizemos para cada criança, o maior presente é Jesus. E o que nós podemos fazer? Uma das coisas, eu não sei se você monta presépio na tua casa, mas se você não monta, comece a montar o presépio na tua casa e vai ensinando teus sobrinhos, teus filhos, teus netos, este é Jesus. E vai montando. Essa é Maria, a Virgem, a Mãe do Senhor, José, os pastores que vieram, os magos, a estrela que nós colocamos na árvore, fazemos uma árvore e colocamos uma estrela. E fazemos um bercinho de palha e mostramos para as crianças, Jesus, ele foi colocado num berço de palha. Sabe como é que é o nome desse berço de palha? Palha, manjedoura. Então, no Natal, nós ensinamos as crianças. Nós dizemos para as crianças o motivo do Natal, a importância do Natal. Então, uma das razões, a última que eu coloquei, é porque é uma época para ensinar as crianças. Por isso que nós devemos meditar e estudar sobre o Natal. Nós não paramos para estudar sobre o Natal, né? Nós esperamos o dia e já comemoramos e vamos no culto e ouvimos uma pregação e deu. Não, nós precisamos estudar e meditar sobre o Natal. E é o que nós vamos fazer nessa série de estudo. Então, primeira razão que eu dei, Jesus dividiu a história. Segunda razão que eu dei, porque todo cristão deve comemorar. E o dia 25 é um dia universal. E nesse dia todos os deuses foram estraçalhados, porque é um Deus, um único Deus vivo e verdadeiro, nosso Senhor, que é dito dia 25 de dezembro, embora não seja a data específica. Segunda razão, porque nós precisamos entender que há um Salvador, que o Verbo se fez carne. E a última razão que eu coloquei, que é uma data para ensinar as crianças. E sobre tudo isso, nós vamos aprender. E hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre o Natal, meditando e estudando no livro do profeta Isaías. Nós vamos para Isaías,
capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A primeira profecia que nós vemos em Isaías, normalmente se conhece, se fala de Isaías 9, mas nós vamos começar aqui em Isaías 7, aonde o profeta já diz: a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Mas o que primeiro nós precisamos entender antes de estudarmos um pouquinho mais no profeta Isaías? Por que isso é tão importante? Primeiro nós precisamos ver quem foi Isaías. Isaías, ele viveu na época, o ministério dele de 740, anos 740 a 700 AC, antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Cristo, esse profeta viveu. Ele viveu na época dos reis de Judá, do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Lembrando que os profetas passavam rei, morria rei, entrava outro rei, então passavam às vezes vários reis, né, na vida dos profetas. Né? Às vezes tinha uns que os reinados eram curtos. Então, para você lembrar bem, os reis mais fácil, no reinado de Uzias e de Ezequias. E principalmente nós vemos o chamado de Isaías, né, ali quando ele fala, ali no capítulo 6 de Isaías, que diz, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali começa o chamado do profeta Isaías. Então, ele é um profeta que viveu na época desses reis de 740 a 700 a.C., foi o seu ministério. Então ele era um homem que vivia na elite, né, de Israel, provavelmente era um homem de posses. E o interessante que o profeta Isaías, ele foi colocado num tronco oco e cerrado no meio. Assim foi que o profeta Isaías morreu. Ele morreu martirizado, esse profeta. E é um profeta importantíssimo, né? Um dos profetas maiores, nós dizemos profetas maiores, porque os livros deles são maiores que os outros profetas em questão de capítulos, né? O profeta Isaías. E o profeta Isaías é um dos profetas que mais fala sobre o Messias, que profetiza sobre a vinda do Messias. E o primeiro que eu comecei a ler aqui para vocês é Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará pelo nome de Emanuel. E vocês sabem o que quer dizer Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora nós vamos aqui para Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26, que diz assim. Lembra do profeta Isaías, 700 anos antes? Ele vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Agora vamos aqui para o Evangelho de Lucas. Nós vamos ir para o profeta Isaías e nós vamos conferir as profecias do profeta Isaías aqui nos Evangelhos. Aqui em Lucas 1, 26 diz assim, ó: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi,
cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito, pôs-se a pensar o que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lembra a profecia de Isaías? Eis que a Virgem conceberá. Aqui em Lucas, está aqui a Virgem. Da profecia, 700 anos se passaram, até que chega o anjo Gabriel a uma cidade de Nazaré, ali a Virgem, chamada Maria, e entra e diz: Agraciada do Senhor. Há uma Virgem chamada Maria, eis que a Virgem conceberá. Então, a promessa do Salvador, a preparação já para o nascimento do Senhor. Agora vamos ver também em Mateus 1. Mateus, aqui no Evangelho de Mateus, vamos ver também Mateus capítulo 1, 22 e 23. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui no Evangelho de Mateus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui nós já vemos muito claro sendo profetizado do nascimento de Jesus. Aqui o profeta Isaías falando. Eu li Isaías capítulo 7, no versículo 14. Agora nós vamos ler outra palavra que é muito famosa, que é Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu vou ler o versículo 1, que é o anterior a esse versículo 2, que diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora vamos lá para Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz. Vocês estão vendo o profeta Isaías 700 anos antes. Já havia falado isso. E nós vemos aqui, no Evangelho de Mateus, colocado muito claro. É impressionante como as pessoas, às vezes elas gostam de saber as coisas do futuro, o que vai acontecer, principalmente às vezes quando acontece algum desastre, alguma morte, algum negócio, eles dizem, o vidente tal adivinhou. Mal e mal, às vezes, o cara disse ou deu um palpite. E as pessoas ficam impressionadas. Nós devemos ficar impressionadas com a palavra de Deus. Porque aqui, às vezes, as pessoas falam dos videntes, falam de coisas há um ano atrás, há uns meses atrás, até 2, 3 dias atrás. Aqui nós estamos vendo fatos que foram preditos há 700 anos antes do nascimento, antes de acontecer. 700 anos. Imagina, nós estamos em 2021. 700 anos antes de Cristo. Então pega 2021 mais esses 700 anos. A história foi dividida. E isso já estava profetizado. Isso nós devemos parar para pensar. E realmente reconhecer, Deus é Deus. Ele é o Senhor, Ele é dono do tempo, Ele é dono dos dias, Ele é dono das datas, Ele é dono de cada acontecimento. E à medida que nós vamos meditando, hoje nós só vamos ver profecias, eu vou ler as profecias em Isaías e vou mostrar as profecias na Bíblia. Então imagina quando nós começarmos a vermos alguns detalhes no reino de quem Deus providenciou. Por que Deus providenciou o recenseamento? Não deu na telha, agora cada um vai se alistar na sua terra natal, de repente deu na telha do governante. Não! Deus é o dono da história. Deus conhece todos os fatos. E assim como Ele nos deixou a sua palavra para nos trazer alegria e conforto ao nosso coração, nós devemos saber que a nossa vida não é algo nada insignificante. Imagina Maria, aquela virgem. Ela devia ter uns 16, 17 anos. Quem era ela? Era uma mulher pobre, uma moça pobre. E Deus já tinha dito muito, muito, muito antes, 700 anos antes, eis que a virgem conceberá. E quem era essa virgem? Maria. Quem é você? Quem sou eu? Deus nos olha, Ele nos conhece e o Salvador veio para nós. Nós devemos parar e meditar com profundidade no Natal. Agora vamos ver outra promessa aqui de Isaías 9, profecia aqui de Isaías 9. Vamos lá. Isaías 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 1, 32 e 33, que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Aqui é o anjo falando com Maria e dizendo
como será Jesus. Que ela vai ter, que o filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 700 anos antes, o profeta Isaías falou exatamente isso. Você não para ficar maravilhado com isso? Para imaginar isso? Lembra que eu contei que as pessoas ficam maravilhadas? O vidente tal disse que fulano ia morrer, disse que ia haver tal catástrofe. Às vezes um ano, um mês, uma semana atrás. Esses acontecimentos aconteceram há 700 anos, antes de acontecer. Não foi um dia, não foi um ano, 700 anos antes. Foram preditos esses acontecimentos. Agora vamos ver Mateus 1, 23. Vamos lá em Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que eu já li antes, Deus conosco. Novamente aqui, Mateus 1, 23, confirmado o que está escrito em Isaías 9. Então aqui, primeiro aqui em Isaías, nós vemos as promessas do nascimento do Salvador. Então aqui é só o nascimento, como se daria o nascimento, que ele nasceria de uma virgem, que seria algo sobrenatural, e quem seria ele. Mas agora nós também vemos Isaías falar sobre o sofrimento do Messias. Tudo isso 700 anos antes do nosso Senhor nascer. Então, nós vimos sobre o nascimento, como seria, que lugar seria, né? Eu estou vendo só sobre Isaías. Tem mais profetas que falam exatamente que seria Belém, né? Que iria nascer. Tem lá em Miqueias, que nós vamos ver, tem Zacarias, tem Salmos, o livro de Samuel, mas hoje nós vamos ver só Isaías. Então agora nós vamos ver o que Isaías falou sobre a vida, como seria a vida do Messias. E nós vamos ver o quê? Isaías, lá 52, começando lá no versículo 13, aonde Isaías já fala sobre o Salvador, como seria a vida dele. Interessante, quando nós vemos a vida do nosso Senhor e Salvador, eu sempre gosto de frisar isso. Nós vemos um contraste com o convite da vida do Evangelho da Prosperidade. Não tem nada a ver com a vida do nosso Senhor e Salvador, do nosso Mestre, que devemos seguir os passos. Mas vamos lá, vendo o que Isaías diz. Lá no 52, versículo 13, começando ali. Diz que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É Isaías 53, eu li do 1 até o versículo 11. Normalmente, quando nós estudamos sobre o Natal, nós só lemos Isaías 9. E nós, quando falamos em Isaías 53, nós pensamos só naquele o Senhor que nos cura e que nos salva. Mas quando nós pensamos no Natal e começamos a meditar sobre o Natal, nós também devemos ver isso. Porque é toda a vida do nosso Senhor e Salvador. Então, nós vemos aqui Isaías profetizando. Então, agora nós vamos ver João 12, todas as profecias, e normalmente, às vezes nós só lemos Isaías, mas não vemos mais aonde está escrito na palavra o que o profeta Isaías diz. Às vezes nós nem lembramos. Então, vamos ver João 12, 38, que diz assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui em João, nós vemos a explicação da incredulidade dos judeus. O profeta Isaías já tinha falado e profetizado como seria o nosso Salvador, como seria a vida dele, as coisas que aconteceriam. Agora vamos ver aqui também em Mateus 8, aqui quando Isaías diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado? E aqui o profeta diz: eles não creram. A minha pergunta: você crê na pregação? Você está começando a entender que foi falado sobre o nosso Salvador e que isso começa no Natal? Por que o Natal é tão importante? Vamos ver Mateus 8, 17 agora. Mateus 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças.
O versículo anterior é esse. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Sabe quando nós estamos enfermos e nós lembramos da promessa de Isaías 53? Que ele levou as nossas enfermidades. Isso é Natal. Isso é o profeta Isaías dizendo que o nosso Senhor viria. E ele faria essas coisas. No Natal, tudo isso nós devemos pensar. Eu coloquei na imagem, né, que está no Instagram, que é uma manjedoura e a sombra da manjedoura é uma cruz. Porque o Natal é tudo isso. O Natal não é só a manjedoura. O Natal é a vida toda. É a cruz. E todas essas coisas nós devemos pensar. E tudo isso nós devemos parar para meditar e ensinar as pessoas. Natal é a melhor época para pregar o Evangelho. Vamos ver também em Marcos, eu quero ver no Evangelho de Marcos, com vocês, Marcos 15, versículo 27 e 28, que diz assim: com ele, agora a morte do nosso Senhor, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Tudo isso nós vemos no profeta Isaías. Então eu coloquei as profecias de Isaías, o que Isaías falou e o que está escrito aqui na palavra de Deus, nos evangelhos. Mas agora nós vamos ver também em Isaías 61, versículo 1 e 2, o que o profeta Isaías fala sobre o nosso Salvador. Diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E agora vamos ver em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Está falando de Jesus. Levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui nós vemos algumas profecias do profeta Isaías, no livro de Isaías, sobre o nosso Salvador. Porque o Natal
que nós vamos parar para pensar e meditar não é só um dia. O Natal é o dia quando eu iniciei lendo em João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pare para pensar. A tua vida não se resume na data do teu nascimento. Você nasceu pronto para ali. A nossa vida é toda uma história. É todo um propósito. Quanto mais a vida do nosso Salvador que se fez homem. 33 anos ele esteve nessa terra. Durante 33 anos ele habitou entre nós e ele esteve entre nós. Então, quando nós pensamos no Natal, não pense apenas naquele bebê na manjedoura. Pense no Rei dos Reis, no Salvador, que veio como nenhum outro veio, de uma maneira impressionante, absolutamente desprovido de todas as riquezas terrenas. É algo muito profundo para pensarmos. Nós devemos parar para pensar e meditar e realmente todo o significado do Natal, não apenas aquele dia. Assim como a nossa vida não é só o dia do nascimento, não é só aquele dia que nascemos, é toda a nossa vida, todos os anos que o Senhor nos dá. E há um significado na nossa vida. Então, o significado da vida do nosso Senhor, aqui nós lemos só o profeta Isaías, só as profecias de Isaías, aonde ele nasceria, como, quem daria a luz seria uma virgem, que daria a luz ao Senhor, como ele viveria e como ele morreria, e o que ele faria. É isso que nós devemos pensar no Natal. O Natal é muito maior do que nós pensamos. Por isso, hoje que você está começando a estudar comigo, prepare uma festa especial. Pense, se organize, medite, pregue, se alegre e ore, porque nós comemoramos uma data muito especial como cristãos. A de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quero ler novamente aqui em João 9, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. O mundo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O mundo está em trevas. Ele está no maligno. E Jesus veio. E cada vez que pregamos o Evangelho, que falamos que alguém recebe Jesus no seu coração, que é salvo, passa a ser luz. E a luz de Jesus que está em nós, ela deve resplandecer na vida das pessoas. Ela deve resplandecer para que as pessoas percebam que em nós há a luz de Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz que brilha. Natal é um dia especial. Natal é uma data especial. E vamos meditar sobre essa data. Que nas próximas quintas-feiras você possa estar conosco aqui junto para nós estudarmos sobre o Natal.
Hoje nós estudamos só as profecias do profeta Isaías, mas nós vamos estudar muito sobre o Natal, meditações sobre o Natal. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Eu quero agora orar com você. Não sei como está a tua vida, a tua situação, mas nós sempre devemos ter um tempo de oração para orar pela nossa vida, pelas causas que queremos colocar diante de Deus. Então vamos ter um tempo de oração. Pai, Tu conheces a nossa vida, a nossa história. Senhor, Tu vieste a essa terra. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Humildemente eu te peço, Senhor, esteja com essa pessoa, com aquela pessoa que está estudando junto comigo. Tu sabes qual o problema, qual a dor, qual a aflição, qual é a situação. Age, ó Deus de todo poder. Abençoa e transforma essa vida. Que a Tua presença esteja na vida dela, curando, libertando, que o poder da Tua palavra penetre no profundo do coração e ela seja abençoada e transformada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e até quinta-feira que vem vamos continuar estudando meditações sobre o Natal. Que Deus te abençoe.